Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então nós vamos falar sobre as captações superficiais. Elas vão ser conjunto de obras e dispositivos para retirar a água do manancial pelo sistema de abastecimento. Então eles devem funcionar ininterruptamente em qualquer época do ano, permitir então retirada de água em quantidade suficiente e com a melhor qualidade possível, e facilitar então o acesso para a operação e manutenção do sistema. Então você tem que ter fácil acesso também aos locais que ficam a captação, já que vai ter equipamentos pesados também instalados aí. O manancial superficial, então, a gente tem aqui como exemplos rios, né, lagos, represas, né. Então esses mananciais aí devem ser analisados, né, em relação a tanto com aspectos quantitativos quanto qualitativos. Qualitativos, aspectos de físico-químicos, biológicos, bacteriológicos. Quantitativos, se vai atender então a vazão no dia de maior demanda lá do alcance do plano, e se o manancial ele supre na menor vazão dele, ele consegue suprir essa demanda aí de projeto. Então aí, dessa forma a gente analisa, por exemplo, pela vazão Q710, que é a vazão mínima de 7 dias de duração e 10 anos de tempo de recorrência. Além disso, né, ficar atento aqui a esses aspectos aí, como a urbanização em torno dos mananciais, que vai gerar pressões aí na qualidade da água, erosão, assoreamento, que vai estar carregando sedimentos aí ao corpo d'água, presença de atividades de recreação e lazer, que aí, por exemplo, alguns equipamentos aí lançam então óleos aí, combustíveis, aí você pode ter uma eventual contaminação. Além disso, né, indústrias, minerações, atividade agrícola, esgotos domésticos que podem contaminar então o manancial, os próprios resíduos sólidos também, por meio dos lixiviados, né, também podem contaminar, e os córregos e águas pluviais que vão estar relacionados então com o transporte de sedimentos, também vai se relacionar com a qualidade do manancial. Na escolha do manancial, então, deve-se atentar então à quantidade e qualidade da água, aspectos também como proximidade do consumo. Então você tem um manancial que esteja próximo ao local de consumo, porque senão você vai gastar muito com a estrutura de transporte da água até o local de consumo. Fora isso, né, você tem a questão também de elevatórias, né. Essa inclusive é a razão pela qual você tem que ter locais que sejam de fácil acesso, porque você vai ter bombas, por exemplo, que você eventualmente vai ter que ter trânsito de equipamentos para transportar equipamentos pesados, né. Atentar-se também ao transporte de sedimentos para você não ter a perda então de volume do seu local de captação. Além de análise de hidrológica, né, período de retorno, vazão mínima do manancial, vazão máxima do manancial, cota de inundação do local também é outra coisa importante, para ficar atento também com essas questões aí, para garantir o bom funcionamento da sua captação. Ainda mais se você tiver bombas que não sejam, né, protegidas aí de curtos-circuitos de afogamento, né. Bom, então ter uma análise de todos esses aspectos técnicos, econômicos e ambientais. A captação ela vai estar consistindo então desses itens aí, então barragens, tomada de água, gradeamento, caixa de areia e outros dispositivos de controle, canais e tubulações, e aí eu vou estar falando um pouco de cada um deles, né. As barragens, né, a gente vai ter então, por exemplo, no caso, em situações que você tem que na média a vazão ela é suficiente, né, até maior que a demanda de consumo, porém a vazão mínima lá, ela é muito baixa, então você tem que ter uma regularização de vazão. Então dessa forma você faz isso como? Né? Você faz por meio de barragens, que ela vai estar regularizando então essa vazão. Como o caso daqui, né, que vocês estão vendo aqui com essa barragem. Isso aqui. O enroncamento, né, ou barragem de nível, são barragens que são utilizadas só para elevar o nível de água do manancial e aí sim permitir a captação de água, que é o caso daqui. Então você tem aqui algumas pedras, essas pedras vão fazer uma elevação de nível aqui de água aqui, a montante, e essa elevação de nível de água montante permite então a captação de água. A tomada de água ela vai ser um conjunto de dispositivos para você conduzir a água do manancial para a retirada.
Então isso aí pode ser, por exemplo, um canal de tomada de água, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui pode ser uma torre de tomada de água, né? Ou você pode ter uma captação flutuante, que ela vai ficar então lá no meio líquido e aí vai ficar flutuando conforme o nível de água. Algumas recomendações, né, para as tubulações, velocidades acima de 0,60 metros por segundo. Por quê? Para evitar a sedimentação de partículas dentro das tubulações. Dispositivos antivórtice, porque senão você vai ter entrada de ar nas tubulações e isso é prejudicial ao transporte de água. Caso de cursos de água com intenso transporte de sólidos, então se tem uma variação de nível da tubulação a cada 1,5 metro, né? Ancorar, né, as tubulações, se proteger, né? E aí também dotar as tubulações com válvulas de interrupção, que são as válvulas de retenção, né? Mesmo que essas torres aqui também vocês vão ver que vão ter diferentes alturas de captação de água. Gradeamento. O gradeamento visa estar retendo materiais grosseiros, né? Então folhas, galhos, outros materiais flutuantes, animais também, cobras, por exemplo, né? E aí está evitando o quê? Que esses materiais cheguem, por exemplo, lá nos maquinários, lá no conjunto elevatório, e aí está danificando os equipamentos. Então você tem esses materiais antes que eles atinjam então, os equipamentos. Vão consistir, no caso de grades, então barras paralelas, e aí você vai ter espaçamentos de 7, que nem vocês estão vendo aqui, algumas grades, né? Vocês vão ter espaçamentos de 7,5 a 15 centímetros no caso das grades grossas, e 2 a 4 centímetros no caso das grades finas. Vocês veem aqui também que as grades são de limpeza manual. Por quê? Porque a gente também tem menos materiais, menos frequência também de necessidade de limpeza. Além disso tudo, também o próprio posicionamento do canal de tomada de água é feito de forma a também minimizar a quantidade de materiais que ficam captados na tomada de água, né? As telas aí também vão ser malhas com menores aberturas, né, com fios, né, e também vão ser utilizadas para reter materiais grosseiros. Lembrando, né, que isso aí vai estar gerando perda de carga, né, então vocês também têm que calcular tudo isso aqui para saber o nível de água que vai ficar nos canais de tomada de água, enfim, como é que vai ficar os níveis em função do gradeamento, né. E aí para isso recomendo aqui as indicações aqui de leitura aqui recomendadas para as eventuais cálculos, né. Que eu te falar para vocês, né, então aqui, ó, que nem você tem aqui, você tem uma barragem de nível. Nessa barragem de nível aqui, vocês têm aqui o rio corre naquele sentido, no sentido para frente, né? E aqui a água coletada então, marginalmente. Então ela não vem muitos materiais, né, com esse arranjo aqui, não vem muitos materiais para serem retidos na grade, né? E enfim, isso aqui é a caixa de areia, né? A caixa de areia ela vai funcionar como um decantador. Como tal, vocês têm o que? Velocidade de sedimentação, que no caso é de 0,021 metros por segundo, que são as partículas de areia que a gente quer reter. Velocidade de escoamento longitudinal menor ou igual a 0,30 metros por segundo. Dimensiona-se que a largura, né, de preferência maior que meio metro, né? E aí com a lâmina d'água que já está prevista para o canal, e aí a largura, você determina então o comprimento. Esse comprimento ainda você vai adicionar uma segurança de 50%, né? Você vai aumentar esse 50% desse valor calculado, e aí com isso vocês têm o dimensionamento do desarenador. Mantendo, e aí essa relação também comprimento, largura, né? Preferencialmente maior ou igual a 4. E, enfim, é isso, né, gente? Mais detalhes, né, recomendo que vocês façam a leitura lá do livro do Sutia, né, o capítulo 4, que fala sobre captação em mananciais superficiais. Então é isso, né, e a gente se vê nos próximos vídeos.